Mais uma vez estamos aqui, dessa vez para apresentar o nosso projeto Integrador 3, tá? Nós escolhemos como o tema quebra-cabeça e letramento, tá? Por que o quebra-cabeça, né, em si a gente escolheu? Porque o brincar é uma importante forma de comunicação, permitindo à criança a reproduzir seu cotidiano, possibilitando o processo de aprendizagem, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia, da criatividade, estabelecendo dessa forma uma relação estreita entre o jogo e a aprendizagem. Quanto ao objetivo, o problema e a justificativa proposto, esse projeto tem por objetivo fazer com que a criança aprenda as letras e palavras, né? No caso, o letramento e a alfabetização, por meio da brincadeira com o quebra-cabeças. O problema encontrado no letramento foi exatamente prender a atenção do aluno e fazer com que ele compreenda, né? Aprenda as letras, pois utilizando somente do método tradicional, né? No caso, o decorar, né? Muitos alunos acabam se dispersando, se distraindo. Utilizando-se da brincadeira de encaixar, né, no caso do quebra-cabeça, a criança vai assimilando que aquela palavra ou aquela letra pertence a tal figura, dessa forma desenvolvendo seu raciocínio lógico e alfabetizando esse indivíduo, de uma maneira de qual forma? Brincando. A justificativa para o nosso trabalho, qual foi? Nós escolhemos a escola para aplicar, no caso, esse projeto foi a IMEB Helena Covelo, tá? Localizada na Coab 3, aqui na cidade de Olímpia. A sala escolhida foi o Jardim 2, que possui crianças entre 5 e 6 anos. E em análise da alfabetização e letramento normal, muitas crianças não conseguem prender, né, a atenção por motivo de achar tudo aquilo muito chato e nem um pouco interessante. É aquela coisa de ficar, olha para a lousa e tenta decorar. E para aproximar da criança desse universo da ludicidade, desempenha um papel pedagógico importante no cotidiano escolar. Brincadeiras e atividades lúdicas apresentam aos estudantes das séries iniciais um modo mais divertido, dessa forma fazendo com que a criança aprenda brincando. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as razões para brincar. O próprio desenvolvimento cognitivo das crianças é expressado brincando. Atualmente as crianças elas conhecem como brincadeira os jogos eletrônicos, fazendo com que essas crianças cresçam sedentárias, né? E futuramente com problemas, principalmente a obesidade. Por isso é de suma importância apresentar para essas crianças brincadeiras que os nossos pais brincavam, né? Como por exemplo pular corda, elástico, esconde-esconde, resgatar essas brincadeiras tradicionais para que essas crianças sintam prazer em se movimentar, né? Estimular o corpo, estimular a criatividade, sem contar que a criança ela aprende com essas brincadeiras a ser generosa, altruísta, compartilhar e desenvolver valores de convivência. O brincar na escola atualmente é de suma importância para esse desenvolvimento, né? Há tempos atrás, o brincar era de forma de distração. Hoje não, hoje ele tem um caráter educacional, né? Tem uma função hoje socializadora, integradora. Como hoje os pais têm pouco tempo de brincar com as suas crianças, com os seus filhos, né? Então a escola ela acaba sendo a única fonte transmissora de cultura e resgate dessas brincadeiras. E essas brincadeiras elas podem ser livres, elas podem ser uma brincadeira dirigida, em que o professor dá o comando, impõe as regras, as normas e até mesmo o jogo, para estimular o raciocínio lógico. Sem falar que o ambiente também deve ser propício a essas brincadeiras. Se for dentro da sala, uma sala arejada, com cores vivas, brinquedos à disposição, em que
que as crianças elas consigam manuseá-los. Enfim, é um lugar, um ambiente para que as crianças estejam seguras para poderem se expressar. A alfabetização e o letramento, eles devem caminhar juntos. Enquanto a alfabetização se ocupa na aquisição da escrita, o letramento ele focaliza os aspectos sócio-históricos na aquisição de um sistema escrito da sociedade e, portanto, os dois andam juntos, e este ato de alfabetizar letrando é de suma importância na educação atual. É uma aliança que transforma vidas dentro da educação. Alfabetização e letramento. Bom, comecemos pela alfabetização. De onde surgiu? Qual o conceito de alfabetização? Bom, conforme o Mortati, 2006, na história da educação brasileira, a alfabetização ganhou força após a proclamação da República, ou seja, lá no finalzinho do século XIX. Com a escolarização e a institucionalização escolar, a alfabetização tornou-se, então, uma forma de aquisição de conhecimentos políticos, econômicos e sociais. Com o passar do tempo, muitos estudos vêm sendo feitos, no âmbito da alfabetização, tanto no campo pedagógico, psicológico, político e filosófico. Porém, mesmo com toda essa evolução, estudos, vemos que o problema ainda é recorrente. Qual que é? A questão da qualidade da educação, em especial nos anos iniciais. No que se refere, então, ao letramento, que é o nosso segundo tópico, a ser abordado aqui, segundo Soares, o letramento, então, ele vem a ser um processo em que as pessoas entram em contato com a cultura escrita. Por isso, não se pode dizer que uma pessoa ela é iletrada, pois todas as pessoas, socialmente falando, têm contato com o mundo da escrita. O termo, então, ganhou destaque a partir do surgimento de uma problemática na educação. E qual era essa problemática? A de que nem sempre o fato de uma pessoa saber ler e escrever significa que ela entenda o que está lendo, pois a leitura depende, então, de fatores muito além, como a criticidade, a visão social, cultural e conhecimento de mundo. Ou seja, eu sou alfabetizada? Sim. Sou letrada? Sim ou não? Ou seja, a partir da leitura de um texto, se eu leio e tenho uma compreensão somente superficial, significa que eu sou letrada? Ou entendo realmente aquilo que o meu interlocutor está passando através das palavras? Ou seja, para chamar alguém de iletrado, precisamos realmente saber se ela entende o que está por trás das palavras. Segundo Soares, 2004, o letramento ele ultrapassa o domínio do sistema alfabético e ortográfico. Em suma, o letramento aparece sempre interligado a compreender a leitura e a escrita e atribui isso às práticas sociais. Já a alfabetização ela está ligada às regras gramaticais, signos e códigos. As disciplinas estudadas durante o curso e utilizadas para a aplicação do projeto foram Alfabetização e Letramento, Alfabetização e Letramento 2, Arte e Música na Educação, Fundamentos e Práticas e Educação Matemática. Na aplicação do projeto não foi inserida a música propriamente dita, porém, trabalhou-se a arte no contexto dos recortes da pintura e desenhos. Porém, a musicalidade caberia perfeitamente na aplicação da atividade, visando o letramento, como, por exemplo, adaptar a música em conformidade aos desenhos e letras do alfabeto. Bom, eu vou falar um pouquinho então dos métodos e dos materiais empregados na nossa pesquisa. A nossa pesquisa ela foi pautada pela observação direta, então nós fomos a campo, nós entramos na sala de aula, conversamos com a professora e a partir das nossas observações nós propomos uma atividade diferente. Porque o que nós observamos? Que os alunos muitas vezes não apresentavam interesse, não prestavam atenção, estavam desinteressados nas atividades de alfabetização. Então a nossa proposta foi elaborar um jogo, um quebra-cabeças, onde nós tínhamos imagens e essas imagens deveriam ser associadas com as letras iniciais ou com as palavras, Então a etapa ela foi pautada inicialmente pela divisão em grupos
E aí, depois dessa divisão, nós demos para cada grupo um quebra-cabeça diferente nos mesmos modelos, né? Aí, depois que os alunos foram aí direcionados de que forma que eles deveriam então jogar, nós deixamos que eles se organizassem, né? E que eles então tivessem o protagonismo aí e montassem o quebra-cabeça. Então o quebra-cabeça ele passou por todos os alunos e depois houve um rodízio para que todos os grupos tivessem contato aí com os mesmos jogos, né? Então foi uma dinâmica diferente que eles nunca tinham até então contato, né? E foi bacana, o resultado foi positivo, né? Eles, de certa forma, pegaram rápido as diretrizes, os direcionamentos que nós demos e foi uma experiência bem sucedida, onde nós pudemos observar que às vezes dinâmicas diferentes podem contribuir para o processo de alfabetização e letramento desses alunos. Olá pessoal, tudo bem? Vim falar um pouquinho do nosso projeto, do nosso trabalho, tá? Trabalho bem bacana que o nosso grupo formulou, aplicou, apresentou em sala de aula para os nossos alunos, tá? Foi um trabalho bem legal, um resultado bem gratificante, tá? Foi um trabalho, assim, em conjunto nosso, professor, tá? Direção, e ficou muito interessante o resultado, tá? Esse trabalho nosso de letramento, tá? E alfabetização, ele foi utilizado no método de quebra-cabeça, onde a gente utilizou papel, letras, figuras, tesouras sem ponta e nós, né, pessoa física, aplicando esse projeto em sala de aula. Foi bem interessante com as crianças porque elas interagiram desde o começo, elas fabricaram o quebra-cabeça porque a gente levou tudo montado. E lá na hora a gente fez questão que eles cortassem, que eles arrumassem. Isso criou uma interação bem interessante, tá? Ficou muito bacana, tá? Aplicamos esse projeto e foi muito simples porque com a aplicação desse projeto, o que aconteceu? Os próprios alunos, na hora de criar o quebra-cabeça, eles já iam assimilando, né? Letras, figuras, então ficou muito fácil essa implantação. Então a gente acredita que o lúdico, que é a brincadeira em si, torna assim a sala de aula mais interessante, o processo de aprendizagem tão interessante, tá? Mas não brincadeiras assim digitais como a gente tem hoje no mundo. O mundo hoje está muito digital com as crianças. E sim, essas brincadeiras mais palpáveis, como esse trabalho que a gente fez com o quebra-cabeça em sala de aula, tá? Então, no nosso ponto de vista, do meu grupo, do nosso grupo, o resultado foi bem satisfatório, tá? Então, eu acho que deve-se usar esse método aí em sala de aula nessa parte de letramento e alfabetização, sim. Porque a aula lúdica, ela é muito mais gostosa, mais interessante que aquela aula tradicional, né? Giz, lousa, caderno e livro, tá bom? Forte abraço a todos. Até mais.